Olá, meu nome é Victor De Gasperi, eu sou psicólogo clínico e escritor e hoje nós vamos falar sobre por que algumas pessoas estão sempre se dando mal. Peraí, o que está acontecendo? Que dinâmicas são essas que a pessoa insiste, tenta, persiste e as coisas não funcionam, as coisas não andam, as coisas não acontecem? Bom, a gente vai explorar isso de um ponto de vista mais da psicologia, para a gente entender que saídas tem para vivermos com mais qualidade de vida, não é mesmo? Então vamos explorar um pouquinho mais disso. Ah, posso só te pedir uma gentileza? Volta. Ah, posso te pedir só uma gentileza? Se você puder se inscrever no canal, clicar no sininho e curtir o vídeo para ajudar a gente a espalhar a reflexão e a proposta de bem-estar para todo mundo. Galera, para que esse vídeo funcione muito bem, para a gente explicar certinho como isso acontece, eu quero ser bem didático com vocês para entender os conceitos e que vida é essa, que percurso é esse que alguém sempre vai se dando mal. E a primeira pergunta para a gente explorar esse lugar é: conseguimos identificar padrões? Como assim padrões, Vitor? Olha, tem vidas, né, que a gente olha e que a gente vai vendo, nossa, essa pessoa sempre fica com alguém assim, essa pessoa sempre se dá mal nesse sentido, ela sempre perde um emprego, ela sempre toma um fora, ela sempre está sem dinheiro. Peraí, mas o que está acontecendo? Parece que é uma tragédia atrás da outra. Identificar o padrão é o primeiro passo para a gente entender o que está acontecendo nessa estrutura emocional. Porque nós somos movidos por muitas energias, né? Por muitos conteúdos internos. Tanto a consciência, ou seja, pô, eu acredito nisso, eu acho isso, eu tenho esses valores, quanto também coisas inconscientes que foram construídas por traumas, por vivências, por aprendizados de coisas que vimos, ouvimos, percebemos, que não está ali nítido para a gente, mas estão dentro da gente nos influenciando. E aí, tudo isso tendencia a gente a fazer uma coisa mais para cá, uma coisa mais para lá, e quando a gente quer identificar, porque só estamos encontrando pontos de se dar mal, a gente tem que fazer o trabalho de olhar qual padrão que está sempre acontecendo. Então, pô, sei lá, a pessoa sempre se relaciona com alguém que é tóxico, alguém que não é saudável, a pessoa sempre perde o trabalho, esta pessoa sempre, de repente, está doente e não consegue ir em frente com seus planos. Identificou o padrão, é o momento da gente partir dali para trás, para a gente ir desmontando o brinquedo, sabe? Desmontando ali as pecinhas para entender como que isso se formou. Claro, essa é uma ajuda tão intensa e tão profunda que a gente precisa muito da ajuda de um psicólogo, de uma terapia, para a gente desmontar esse funcionamento. Mas fato é que muitos mecanismos estão levando a essa condição repetitiva na vida e que fica parecendo que não, acontece, eu não sei, azar, parece que é alguma coisa, um karma que sempre faz com que isso aconteça dessa forma. Bom, garanto para vocês que há um monte de mecanismos aí acontecendo que leva a esse lugar. Então, encontrou o padrão? Mesmo que desconfie, pronto, já vamos focar neste padrão para entender dali para trás como que isso foi elaborado. Eu já vou falar com vocês como que a gente pode romper esses padrões, né? Romper essa bolha de padrão. Mas antes quero que você olhe uma coisa aqui comigo, sobre o conceito da bola de neve. Você já ouviu falar desse termo de as coisas vão acontecendo como uma bola de neve? O conceito é que a bola de neve pode começar pequena, caindo uma montanha, e ela vai capturando ali mais neve pelo chão, até que fica uma bola enorme, então vira um problemão. Mesma coisa os problemas da nossa vida. Se a gente tem um problema que vai acontecendo e a gente não resolve, ele vai somando com outros e gerando outros, até que daqui a pouco é um problemão desse tamanho que envolve muitas coisas, muitas áreas, muitas pessoas e fala, putz, minha vida não é boa, minha vida não é legal. Qual é a questão da bola de neve? Se nós estamos agora olhando para uma vida e percebe, nossa, mas só acontece desgraça, mas só dá tudo errado, é muito possível que lá atrás tenha acontecido uma primeira coisa que poderia ser fácil de resolver, fácil de ser ajustada, se ela tivesse sido olhada, zelada, cuidada. Mas não foi, ela gerou uma próxima, ainda pequena, ainda talvez dê para cuidar. Gerou mais uma, já está um pouquinho maior essa bola de neve, né? Mas continua não olhando e vai crescendo, e vai crescendo, e vai crescendo, daqui a pouco está tudo muito ruim, né? Porque nós somos um ser emocional só, não dá pra gente falar assim, eu sou isso aqui no trabalho, isso aqui no relacionamento, não tem fronteiras totalmente definidas da personalidade que você consegue, no trabalho eu sou infeliz, mas na vida eu sou muito feliz, com a família eu sou super alegre. Não, uma coisa sempre vai se misturando à outra. Então o que eu quero dizer com isso? Pode ser que a gente esteja olhando uma vida, que a gente está avaliando que nada deu certo, falando, é meu karma, né? já é minha condição,
mas porque a gente já perdeu de vista onde começou, de tantas coisas que se iniciaram e se somatizaram até chegar nesse ponto. Mas eu garanto para você que lá atrás uma coisa foi puxando a outra até ficar desse tamanho. O que nos ajuda a pensar nisso? Entender que sim, não é uma condição pré-existencial sua, você vai ser infeliz, as coisas não vão dar certo. Não, é que um monte de coisas que já estão até pouco perdidas na sua história foram se conectando, ativando outras, provocando mais algumas, que gerou um grande resultado de insegurança, de coisas ruins, de efeitos negativos para a sua vida. O importante disso é a gente entender. Então dá para voltar e entender lá atrás o que houve. E claro, quanto mais avançou, mais coisas a gente tem para resolver. Mas aí sim, a nossa próxima pergunta, e aí, como que a gente faz com tudo isso? Então, finalmente a nossa pergunta, como furar a bolha desse funcionamento? Como que a gente consegue acessar, ter consciência dela e agir contra ela? Como eu estava falando no começo, a gente precisa primeiro de alguém que nos ajude a olhar para isso. Porque se nós mesmos, dentro dessa história, não percebemos essa construção de disfuncionamentos, peraí, como que agora a gente ajusta sozinho, né? É muito difícil, está enraizado na gente. Por isso, tanta proposta de autoconhecimento que muita gente busca pela leitura, pelas artes. Mas a psicologia, o psicólogo vai direto nesse ponto e, bom, mesmo que você não vá direto para uma sessão saindo desse vídeo, que essa nossa conversa possa te ajudar a, pelo menos, desconfiar de algumas coisas, tá bom? Então, olha só, como furar essa bolha? Primeiro, quando a gente precisa identificar algo que está acontecendo meio no automático, a gente precisa mergulhar nessas dores, mergulhar, como eu te falei anteriormente, no padrão que está acontecendo e se fazer perguntas mesmo. Como que eu cheguei até aqui? Mas espera aí, como que foi aquela relação? Vai explorando pedacinho de cada percurso seu que machucou, que doeu. Eu fui feliz lá? Por que eu agi assim? Sobre o que eu senti? Se eu agi dessa forma, eu senti em reação a quê? Se eu agi, fiz essa escolha, por que eu fiz essa escolha naquela época? E vá se perguntando até chegar nos seus pontos mais originais de vida. Seus pontos de origem, mais na adolescência, mais na infância, como era a sua relação com seus pais, como era a relação com as pessoas próximas quando você era pequeno. E essas perguntas também o psicólogo vai conduzindo para entender como que esse processo foi se dando. Por que tudo isso? Quando a gente vai identificando o que estava acontecendo, né, que padrão é esse que a gente vai caminhando, a gente tem consciência um material que aí sim a gente pode tomar uma decisão sobre ela. Enquanto a gente não a conhece, como que a gente vai cuidar? Como que a gente vai mudar? Se a gente ganha consciência, agora sim, agora eu vou mudar isso aqui. Não é fácil, ainda tem uma força que me tendencia a viver dessa forma, mas a partir do momento que eu conheço, eu consigo pelo menos me racionalizar para tomar decisões em outros sentidos. E aí vai parando de sabotar, de tomar decisões prejudiciais, de compensar em algumas relações coisas que estavam machucadas em outros momentos da sua vida e vivendo, então, um lugar de mais equilíbrio, de mais funcionamento. É muito legal a gente às vezes ir vendo as vidas que estão ao nosso redor e vendo coisas que funcionam e tudo mais, para a gente ver que sim, há opções que funcionam, né? Há caminhos que funcionam. E aí muitas vezes é a hora que a pessoa vai para um lugar um pouco mais metafísico, de falar assim, Deus, sei lá, o universo me colocou para viver assim, não tem como. Não, pera, nós somos um universo cheio de coisas desconhecidas, de tanta inconsciência, como eu estava falando, que isso sim é o que foi determinando os seus caminhos. Então não é uma pré-determinação da sua vida, mas sim uma série de caminhos internos dentro de você que te colocaram nesse lugar. Eu sei, a gente assiste um vídeo desse querendo já uma saída, querendo a solução, mas eu só posso te oferecer a provocação porque não tem como eu te oferecer a solução sem antes passar pela experimentação da sua vida. Você aí vivendo isso, se pesquisando, procurando ajuda profissional, mas que esse vídeo pelo menos possa te provocar a dar esse destino. E que você tenha entendido que, bom, é uma bolha que a gente está dentro e só vendo o que há dentro dela. Mas aí a gente estoura, a gente fura, a gente vai para outros lugares e fala, caramba, eu sou capaz disso? Eu tenho a potência disso? Nossa, eu posso fazer essa escolha? Que às vezes, pelos trabalhos da família, os trâmites da família, os valores dos seus caminhos, os ambientes que você viveu, dizia assim, não, é só isso aqui mesmo, não, você vai para esse lugar mesmo, não, o jeito de viver é esse. Você fala, nossa, então, peraí, eu tenho mais opções e não tinha visto. Esse é o lugar para a gente furar essa bolha.
Bom, galera, espero que tenha ficado claro e didático a forma como nós funcionamos internamente. Agora a gente precisa ir para a prática, se pesquisar, se perguntar para entender esses caminhos. Lembre-se, nós sempre vamos funcionar com muitos padrões. Os positivos a gente tenta incentivar, a gente tenta celebrar, fazer com que continue funcionando. Mas aqueles que nos machucam, bom, esses a gente precisa revisar e tem a ver com a nossa história, com os nossos passados, com as nossas compensações emocionais internas e é preciso olhar isso. Não, você não tem uma vida fadada a se dar mal, muito pelo contrário, você tem uma vida cheia de instrumentos, que estava lidando com instrumentos um pouco enferrujados, machucados, com dores e agora a gente talvez dê a possibilidade de usar instrumentos que possam te levar a caminhos mais felizes. Desde já agradeço muito por ter confiado nas minhas palavras até aqui. Te convido mais uma vez a se inscrever no canal, a curtir o vídeo. Comenta aqui, conta pra gente o que você achou, qual é a sua história. Vou adorar ler e te conhecer. E eu desejo que você, claro, sempre seja feliz. Estamos super no caminho certo. Um beijão.